O ano de 2026 se apresenta como um marco de transição profunda. Na numerologia, ele carrega uma vibração de reorganização, responsabilidade e consciência coletiva, mas também expõe tensões entre verdade e ilusão, avanço e resistência. É um ano que amplia aquilo que já existe. Para alguns, crescimento e clareza. Para outros, confronto e ruptura. Nada fica oculto por muito tempo. É a partir desse ponto que voltamos o olhar para Enoque. Não como mito distante, mas como portador de revelações que atravessam milênios e ganham novo sentido agora. Nesta live, iremos desvendar os segredos que ele profetizou e compreender como essas chaves antigas começam a transformar os próximos anos, tendo 2026 como o início visível desse movimento. O que parecia simbólico passa a ser prático. O que parecia espiritual passa a ser real. Trabalhar a verdade é o eixo central da Metacosmo. Verdade sem véus, sem dogmas, sem medo de atravessar zonas desconfortáveis. A verdade não é confortável, mas é libertadora. E é exatamente por isso que ela precisa ser trazida à luz neste momento da história humana. Dentro desse contexto, uma das áreas que se expande a partir de 2026 é o Academy ONU Neuronoética. O N que ocupa o centro desse nome não é casual. Ele representa o Nous, a mente superior, a inteligência que percebe além da lógica comum. O Nous não é crença, é percepção direta da realidade. Falar de Enoque é reacender na memória da humanidade o primeiro patriarca que trouxe o verdadeiro Nous ao mundo. Não como religião, mas como consciência viva. Ele não ensinou obediência, ensinou visão. Não ofereceu promessas, ofereceu compreensão. Esta live não é apenas informativa. Ela é um convite para atravessar o limite entre o que sempre foi contado e o que começa agora a ser revelado. Quem permanecer até o final não estará apenas assistindo. Estará lembrando. E lembrar, neste tempo, é o primeiro passo para transformar o próprio futuro. Enoque é uma das figuras mais enigmáticas das tradições abraâmicas exatamente porque quase não aparece. E, quando aparece, o faz de maneira tão contundente que abre mais perguntas do que respostas. Na Bíblia judaico-cristã, sua presença é breve e precisa. Em Gênesis 5:21-24, lê-se que Enoque andou com Deus e não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Em Hebreus 11:05, afirma-se que ele foi trasladado para não ver a morte, por ter agradado a Deus. Em Judas 1:14-15, Enoque surge como profeta que anuncia juízo e revelação, sendo uma das raríssimas citações diretas de suas palavras no Novo Testamento. São poucas linhas, mas carregadas de densidade simbólica e espiritual. O motivo de Enoque quase desaparecer do texto bíblico não é casual. Ele representa uma verdade incômoda. Enoque não fala de submissão cega, mas de visão direta. Não transmite dogmas, transmite revelações cósmicas, hierarquias celestes, ciclos do tempo e a relação entre consciência humana e estruturas superiores da realidade. Esse tipo de conhecimento sempre foi perigoso para sistemas religiosos centralizados e para estruturas de poder que se sustentam no controle da interpretação do sagrado. O chamado livro de Enoque circulava amplamente nas primeiras tradições judaicas. Ele esteve presente nas comunidades que utilizaram a Septuaginta, a grande tradução das escrituras hebraicas para o grego, realizada entre os séculos III e antes da Era Comum, em Alexandria, no Egito. A Septuaginta nasceu em um contexto de diálogo entre culturas e saberes, quando o pensamento judaico ainda não havia sido rigidamente fechado em um cânon definitivo. Séculos depois, esse cenário muda radicalmente. Entre os séculos IV e V da Era Comum, Jerônimo, nascido por volta de 347 e falecido em 420, em Estridão no território da atual Croácia, realiza a tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata. Esse trabalho ocorre em um contexto de institucionalização do cristianismo pelo Império Romano. É nesse momento que o livro de Enoque é praticamente excluído do cânon ocidental. O que não se encaixava na teologia dominante foi silenciado. Apócrifo não significa falso. Apócrifo significa oculto. São textos considerados sagrados ou inspirados por determinadas tradições, mas que foram excluídos do cânon oficial por decisões históricas, políticas e teológicas. O livro de Enoque tornou-se apócrifo não por falta de valor, mas por excesso de revelação. O que salvou Enoque do esquecimento absoluto foi a tradição judaica etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou o livro de Enoque em sua língua litúrgica, o ge'ez, mantendo vivo um texto que o resto do mundo havia relegado às sombras. Graças a essa guarda silenciosa,
a humanidade pôde reencontrar um dos registros mais antigos sobre anjos, vigilantes, estrutura do cosmos e destino humano. Enoque permaneceu oculto, mas não perdido. Nas religiões abraâmicas, Enoque assume múltiplas faces. No judaísmo, ele é o justo que andou com Deus. No cristianismo primitivo, foi visto como profeta e testemunha de mistérios celestes. No islamismo, aparece como o profeta Idris, citado no Alcorão como o homem de verdade, elevado a uma posição sublime. Em todas essas tradições, ele não morre como os demais. Ele atravessa. Trazer Enoque à luz hoje é mais do que recuperar um personagem antigo. É tocar uma memória profunda da humanidade. Uma memória que fala de consciência expandida, de verdade sem mediação e de um nus que antecede as religiões. Quando Enoque retorna ao centro da conversa, não é o passado que se revela. É o futuro que começa a ser lembrado. A Bíblia é considerada um livro sagrado tanto para os judeus quanto para os cristãos. Ela ocupa um lugar central na formação moral, espiritual e cultural do Ocidente e se tornou o livro mais vendido e distribuído da história da humanidade. Estimativas amplamente aceitas apontam para algo entre 5 e 6 bilhões de exemplares ao longo do tempo, somando impressões, traduções e distribuições oficiais. Ela é estruturada em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que reúne a tradição hebraica, suas leis, narrativas de origem e profetas. E o Novo Testamento, que apresenta a vida de Jesus e a consolidação do cristianismo. Um dos motivos profundos para o livro de Enoque ter sido excluído da Bíblia oficial está no tipo de verdade que ele carrega. Enoque revela uma história dos nossos ancestrais que não corresponde à narrativa linear e simplificada ensinada nos últimos cerca de 7.000 anos. Ele aponta para uma humanidade anterior mais complexa, com níveis de consciência, organização e conhecimento que desafiam a ideia de um início puramente primitivo e dependente. Dentro dessa revelação surge a memória de Atlântida, o continente perdido. Não como mito fantasioso, mas como símbolo de uma civilização anterior altamente desenvolvida que entrou em colapso. Essa informação não interessa aos sistemas de poder porque rompe com a noção de progresso contínuo e controlado. Se a humanidade já alcançou níveis elevados e caiu, então o presente deixa de ser o auge inevitável da criação e passa a ser apenas mais um ciclo. Esconder essa ideia protege estruturas religiosas, políticas e econômicas que se sustentam na crença de que o ser humano sempre precisou ser guiado por autoridades externas. Uma história que admite civilizações avançadas anteriores devolve ao ser humano a responsabilidade sobre sua própria queda e sua própria reconstrução. Isso enfraquece o controle baseado no medo, na culpa e na obediência cega. Por isso, o livro de Enoque foi considerado perigoso. Não porque contradizisse a espiritualidade, mas porque ampliava demais a consciência. Ele desloca o ser humano da posição de criatura passiva para a de participante ativo da história cósmica. Revela que fomos mais do que nos contaram e, justamente por isso, podemos voltar a ser. Esse é o ponto que permanece incômodo até hoje. Não se trata apenas de fé, mas de memória. E aquilo que devolve memória sempre ameaça qualquer sistema que dependa do esquecimento para existir. Outro motivo decisivo para o livro de Enoque ter sido banido está no fato de ele descrever, de forma direta, a visita de inteligências não humanas à humanidade. Enoque não fala em metáforas vagas. Ele descreve encontros, transmissões de conhecimento e intervenções que alteraram o curso da história humana. Esse tipo de relato rompe completamente com a narrativa religiosa tradicional, que coloca o ser humano isolado no universo e dependente apenas de mediações divinas e institucionais. Essas verdades começam a emergir com mais força a partir de 2026. Mas, para compreendê-las, é necessário retirar da mente a imagem infantilizada de discos voadores e naves metálicas cruzando o céu. Essa construção serviu durante décadas para ridicularizar o tema e afastar as pessoas da compreensão real do fenômeno. O que Enoque descreve não é tecnologia mecânica, mas tecnologia de consciência. É nesse ponto que se torna essencial compreender o que é um Merkaba. Merkaba é um sistema de organização energética e consciencial que permite a um ser operar fora das limitações comuns de espaço e tempo. Não se trata de algo simbólico ou religioso. Trata-se de uma estrutura funcional que integra mente, campo energético e consciência em um único sistema coerente. Para acessar realidades que não são compatíveis com a vibração natural do planeta Terra, é necessário criar um Merkaba sintético. Isso significa desenvolver conscientemente um campo organizado capaz de sustentar a consciência fora do ambiente físico habitual. Esse campo não é externo.
Ele é gerado a partir da própria estrutura neuroconsciencial do indivíduo. Trata-se de uma tecnologia desenvolvida por inteligências superiores e que começa a ser compreendida pela humanidade quando a ciência avança no estudo da epigenética e da programação dos códigos genéticos. Esse avanço marca o nascimento do que pode ser chamado de física da consciência. Esses temas já vêm sendo trabalhados no canal e no movimento SPIN. É por isso que o estudo da neuronoética é fundamental. Ela investiga como a mente pode reorganizar seus próprios campos e como o Merkaba pode ser alterado conscientemente. A partir dessa reorganização, tornam-se possíveis experiências que hoje são tratadas como ficção, como teletransporte consciencial, visão remota, comunicação direta entre mentes e deslocamento sem aprisionamento ao tempo linear e ao espaço físico. Essas tecnologias estão muito além do que é desenvolvido nos atuais centros de astronomia e exploração espacial. O modelo baseado em foguetes, naves e máquinas é limitado e incapaz de romper o sistema fechado que mantém o ser humano preso ao ambiente planetário. Não se sai desse sistema com tecnologia atrasada. Não se atravessa esse limite com metal e combustível. Tudo isso já havia sido revelado por Enoque, que viveu aproximadamente entre 3.400 e 3.000 antes da Era Comum, em um período anterior ao dilúvio descrito pelas tradições antigas. Ele descreveu conhecimentos que não pertenciam ao seu tempo histórico, mas a um legado muito mais antigo. É por esse motivo que o estudo das pirâmides, de Atlântida e da antiga civilização egípcia permanece central. Essas culturas guardaram conhecimentos sobre consciência, campo energético e estrutura da realidade que foram deliberadamente fragmentados ao longo da história. O que se busca agora não é crença, mas recuperação de memória. Tudo isso deve ser abordado com amor incondicional. Não para impor verdades, mas para libertar consciências. Quando a verdade é apresentada com amor, ela não divide. Ela desperta. Será que o livro de Enoque guarda verdades profundas sobre a nossa humanidade e que essas verdades começam a emergir a partir de 2026? E mais ainda, será que, ao compreendermos a nossa verdadeira origem, podemos reorganizar todo o conhecimento e nos libertar das estruturas de controle que moldaram a consciência humana por milênios? Para compreender Enoque, é necessário voltar à história de Caim e Abel. Dois irmãos, dois estados de consciência. Abel representa a entrega alinhada, a sintonia com a ordem maior. Caim representa a ruptura, o deslocamento interior, a mente que se separa. O assassinato não é apenas um ato físico, mas a marca de uma fratura na consciência humana. A partir desse evento, Caim torna-se errante, mas não ignorante. Ele carrega conhecimento, técnica e visão. Do relacionamento de Caim com uma mulher de origem não detalhada nos textos canônicos nasce Enoque. O que importa aqui não é o nome dessa mulher, mas o fato de que a narrativa bíblica admite a existência de outras linhagens humanas além da apresentada de forma simplificada. Caim constrói uma grande cidade e lhe dá o nome de seu filho, Enoque. Uma cidade pressupõe engenharia, organização social, linguagem simbólica e planejamento. Isso revela um nível de desenvolvimento incompatível com a ideia de uma humanidade primitiva. Outra tradição, preservada no próprio texto bíblico, apresenta Enoque como pertencente à sétima geração a partir de Adão pela linhagem de Sete, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. E é aqui que surge uma das revelações mais profundas. A sétima geração indica que o plano setenário da consciência já estava ativo na humanidade. Corpo físico relacionado à matéria e à sobrevivência. Corpo etéreo ligado à energia vital e à manutenção da vida. Corpo astral associado às emoções, desejos e afetos. Corpo mental inferior responsável pelo pensamento lógico e instintivo. Corpo mental superior ligado à razão elevada e à percepção abstrata. Corpo búdico associado ao amor incondicional e à consciência de unidade. Corpo átmico ligado à vontade superior e à consciência do ser. Isso indica que a humanidade já possuía estrutura interna para iniciar sua real evolução consciencial. Segundo essa tradição, Enoque caminhou ao lado de Deus e não passou pela morte comum. Ele foi retirado do fluxo destrutivo que culminaria no dilúvio. Isso não descreve fuga. Descreve preservação de consciência. Transição de estado. Continuidade fora do colapso civilizacional. Entre as revelações centrais atribuídas ao livro de Enoque está a chave da imortalidade. Não como perpetuação do corpo físico, mas como continuidade da consciência organizada. O segredo está no Merkaba, um sistema funcional que sustenta a identidade fora das limitações do tempo linear e do espaço tridimensional.
Esse conhecimento sempre foi considerado perigoso porque torna o ser humano soberano de si mesmo. Enoque viveu 365 anos. Esse número corresponde exatamente ao ciclo solar completo. Não é coincidência. Ele revela domínio do tempo, alinhamento com os ciclos cósmicos e compreensão profunda da estrutura da realidade. A imortalidade, nesse contexto, não é milagre. É conhecimento aplicado. Por isso esse livro foi excluído. Não por erro, mas por excesso de verdade. Ao compreender Enoque, a humanidade se vê obrigada a encarar algo que foi ocultado por milênios. Não fomos criados pequenos. Fomos desconectados. E o que começa a ser revelado agora não é invenção. É memória restaurada. O livro de Enoque exerceu enorme influência entre os primeiros cristãos, especialmente entre os grupos gnósticos que beberam diretamente da fonte do ensinamento do Mestre Jesus. Isso revela algo essencial. A mensagem original do Cristo estava profundamente ligada ao conhecimento, à expansão da consciência e às antigas profecias. Não era uma mensagem limitada à moral ou à obediência, mas uma transmissão de consciência. Enoque fazia parte desse alicerce oculto que sustentava a espiritualidade dos primeiros cristãos. A obra mais conhecida associada a essa tradição é Enoque o Etíope, redigida antes do nascimento de Jesus. Esses textos circularam amplamente no mundo judaico antigo e eram considerados legítimos por diversas comunidades espirituais da época. Eles não eram marginais. Eram centrais para quem buscava compreender a origem, o destino e a estrutura profunda da realidade. Fragmentos do livro de Enoque foram encontrados nas cavernas de Qura, na região do Mar Morto, em uma descoberta ocorrida em 1947. Ali foi revelada uma vasta biblioteca associada aos essênios, um grupo judeu profundamente espiritualizado, rigoroso em ética e dedicado ao estudo dos mistérios. Isso demonstra que o conhecimento de Enoque fazia parte do núcleo espiritual que antecedeu o cristianismo institucional e influenciou diretamente os primeiros cristãos gnósticos. O livro de Enoque é composto por 5 grandes conjuntos de textos. O livro dos vigilantes, que descreve a descida de seres celestes à Terra. O livro dos luminares celestes, que apresenta um sistema avançado de astronomia e ciclos do tempo. O livro das parábolas, que fala de julgamentos, reinos e transformações futuras. O livro das visões, que revisita a história humana sob outra ótica. E o Apocalipse de Enoque, que revela grandes mudanças no destino do mundo. Cada parte possui narrativa própria, mas todas convergem para uma mesma visão ampliada da humanidade e do cosmos. Esses textos trazem elementos que sempre causaram desconforto. Visões detalhadas do céu e do inferno, hierarquias espirituais, julgamento final e a existência de um reino celestial estruturado. Mas também apresentam dados impressionantes sobre calendário solar, geografia, astronomia e meteorologia. Conhecimentos que a ciência moderna só começou a sistematizar muitos séculos depois já estavam ali descritos com precisão surpreendente. Os manuscritos chegaram ao conhecimento acadêmico europeu em 1768, mas apenas no início do século XIX começaram a ser traduzidos e estudados com profundidade. Naquele momento, provocaram forte reação entre teólogos. O motivo era claro. O texto descrevia seres celestes que desceram à Terra e se uniram às mulheres humanas. Esse ponto abalava profundamente a teologia tradicional. Dessas uniões nasceram os Nefilins, descritos como gigantes que caminharam sobre a terra. O texto afirma que esses seres consumiram todos os recursos disponíveis, e quando a escassez se instaurou, passaram a se voltar contra a própria humanidade, devorando homens e mulheres. Segundo Enoque, esses gigantes permaneceram ativos por muito tempo, provocando desequilíbrios profundos no mundo. A presença desses seres não aparece apenas em Enoque. A Bíblia também menciona os Nefilins em outros trechos, mostrando que essa tradição não era isolada. A interação entre seres celestes e humanos reaparece, por exemplo, no episódio de Sodoma. Mensageiros celestes são acolhidos na casa de Ló, e os habitantes da cidade cercam a casa desejando manter relações sexuais com eles. Isso revela que, nas tradições antigas, esses seres possuíam forma física e interação direta com os humanos. No tempo do rei Davi, esses gigantes já não dominavam a terra, mas seus descendentes ainda existiam. Golias é descrito como pertencente a essa linhagem. Após esse período, eles desaparecem da narrativa histórica, como se tivessem sido eliminados ou retirados do cenário humano. Segundo essas tradições antigas, esses seres estiveram diretamente ligados à corrupção e à destruição dos mundos antigos.
Surge então uma conexão inevitável com os relatos da queda de Atlântida e de Lemúria no Pacífico. Civilizações avançadas que teriam sucumbido quando o conhecimento foi dissociado da consciência e do equilíbrio. Esses assuntos quase não são abordados porque desmontam a versão confortável da história humana. O livro de Enoque não oferece consolo. Ele oferece revelação. Ele força a humanidade a encarar perguntas que foram enterradas por milênios. Quem fomos antes? Com quem convivemos? O que sabíamos? E por que tudo isso foi apagado? Quando essas verdades retornam, não trazem medo. Trazem memória. E memória é sempre o primeiro passo para a libertação. Segundo o livro de Enoque, os gigantes não trouxeram apenas destruição. Eles também transmitiram conhecimentos que mudaram profundamente a trajetória humana. Astrologia, observação dos céus e dos ciclos do tempo. Metalurgia, ensinando a trabalhar ferro, bronze e armas. Medicina, uso de plantas, substâncias e intervenções no corpo. Feitiçaria e artes ocultas, ligadas à manipulação de forças sutis da natureza. Esses saberes aceleraram a civilização, mas também desequilibraram a consciência humana, que ainda não estava madura para lidar com tal poder. É nesse ponto que surgem Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Não como figuras decorativas, mas como inteligências executoras de uma ordem superior. Eles aparecem para conter o avanço dos gigantes, restaurar limites e interromper um processo que colocava em risco a própria continuidade da humanidade. A intervenção não foi apenas espiritual. Foi estrutural. A partir dessa intervenção surge o dilúvio associado a Noé. O que poucos percebem é que esse evento não foi improvisado. Ele já estava previsto. Enoque, que era pai de Matusalém, e Matusalém, pai de Noé, faz parte direta dessa linha de transmissão. O dilúvio não aparece como castigo súbito, mas como um reset programado diante de um colapso inevitável. A história não caminha no acaso. Ela segue ciclos. Antes do dilúvio, os textos afirmam que os humanos viviam por períodos extremamente longos. Centenas de anos eram comuns. 100 anos não representavam velhice, mas apenas o primeiro ciclo de vida, algo equivalente à infância. O corpo humano, naquele estágio, operava em outra configuração bioenergética. A consciência tinha maior estabilidade, e o envelhecimento não seguia os padrões atuais. Com o dilúvio, ocorre algo decisivo. Um novo modelo bioenergético humano passa a operar. A longevidade extrema é interrompida. A imortalidade física deixa de ser acessível. O corpo se torna mais denso, mais limitado, mais dependente do tempo. Isso não acontece por acaso. A redução do tempo de vida força a experiência, a urgência e o esquecimento. A humanidade entra em uma nova fase evolutiva baseada na fragmentação da memória. Esses mesmos eventos aparecem fora da tradição bíblica. Registros da Mesopotâmia e da Babilônia falam de reis antediluvianos que viveram milhares de anos. Textos egípcios descrevem períodos em que os deuses caminharam entre os homens e governaram diretamente. Não se trata de histórias isoladas. Trata-se de uma memória compartilhada entre culturas diferentes, separadas geograficamente, mas alinhadas no conteúdo. É nesse contexto que nasce grande parte da mitologia, especialmente a grega. Deuses com forma humana, paixões, disputas, relações diretas com mortais. Essas narrativas não surgem do nada. Elas são ecos distorcidos de um tempo em que a separação entre humano e divino não era absoluta. Quando se observa tudo isso em conjunto, surge uma pergunta inevitável. Se antes do dilúvio 100 anos eram apenas o início da vida, será que a humanidade atual carrega uma infância prolongada da consciência? Será que, após a perda da longevidade e da memória, passamos a agir como crianças em corpos adultos? Repetindo erros, disputando poder, incapazes de sustentar o conhecimento que um dia já possuímos. Talvez o dilúvio não tenha destruído apenas corpos e cidades. Talvez tenha interrompido a maturidade da humanidade. E talvez o que começa a emergir agora seja o chamado para sair dessa infância eterna e retomar, com responsabilidade, aquilo que um dia fomos capazes de sustentar. Voltar ao tema dos seres extraterrestres é inevitável quando se aprofunda o livro de Enoque. Para muitos ufólogos, os chamados anjos caídos não seriam figuras simbólicas, mas inteligências não humanas que decidiram realizar experiências no planeta Terra, especialmente na área genética. Essa leitura ganha força quando se observa o cenário atual da humanidade. Engenharia genética, manipulação do DNA, clonagem,
edição genética e o avanço do transhumanismo não são mais ficção. São projetos em andamento. O que antes era atribuído aos deuses ou aos anjos hoje é executado em laboratórios. Surge então uma pergunta desconcertante. Será que o passado apresentado por Enoque é, na verdade, o nosso futuro? Ou algo ainda mais inquietante? Será que estamos vivendo o passado do futuro que já aconteceu na humanidade? A história deixaria de ser linear e passaria a ser cíclica. Civilizações avançam, transgridem limites, colapsam e recomeçam. O erro não estaria em avançar, mas em avançar sem consciência. Enoque descreve suas viagens ao mundo celeste ao lado de anjos e arcanjos. Não como sonhos vagos, mas como deslocamentos conscientes. Ele relata estruturas, hierarquias, movimentos e funções. Esses relatos não são narrados como fé, mas como experiência direta. O céu de Enoque não é um lugar etéreo. É um sistema organizado. Após essas viagens, ele fala do juízo. Não um juízo moral no sentido religioso tradicional, mas um ajuste de ordem. Um equilíbrio que precisa ser restaurado quando a humanidade ultrapassa certos limites. Em seguida, Enoque apresenta um calendário preciso, alinhado com ciclos solares e cósmicos. O impressionante é que esse mesmo sistema de contagem do tempo aparece nos mesmos territórios onde, séculos depois, seriam encontrados os textos do Mar Morto. O tempo e o lugar se reencontram como se obedecessem a um mesmo padrão. Em outra parte, Enoque e Matusalém narram seus sonhos. Esses sonhos não são devaneios pessoais. São transmissões. Visões que antecipam eventos futuros, quedas civilizacionais e mudanças profundas na estrutura humana. O sonho, aqui, não é fuga da realidade. É acesso a camadas mais profundas dela. Por fim, surge o Apocalipse. Não como espetáculo de destruição, mas como consequência. Castigos não impostos por uma divindade irada, mas gerados pelos próprios erros da humanidade. Quando o conhecimento se separa da consciência, o colapso se torna inevitável. O Apocalipse, nesse contexto, não é o fim do mundo. É o fim de um modelo de humanidade. Tudo isso coloca a humanidade atual diante de um espelho incômodo. A busca por superar os limites biológicos, a fusão entre máquina e corpo, a tentativa de vencer a morte pela tecnologia repetem padrões antigos. O que muda são os instrumentos. A intenção permanece. Talvez Enoque não esteja falando apenas do que foi. Talvez ele esteja descrevendo aquilo que sempre acontece quando a humanidade esquece quem é. E talvez o verdadeiro alerta não seja sobre anjos, extraterrestres ou tecnologia, mas sobre consciência. Porque sem ela, o futuro não passa de um passado que insiste em se repetir. O que ainda não foi explicitado até aqui é o ponto mais sensível e atual de toda essa pesquisa. O livro de Enoque não é apenas um texto sobre visitantes celestes, juízo ou passado remoto. Ele funciona como um manual arcaico de leitura de ciclos civilizacionais. E isso dialoga diretamente com o mundo de hoje. O primeiro elemento novo é a ideia de que o verdadeiro apocalipse descrito por Enoque não é um evento externo, mas um colapso interno de sistemas. O juízo não acontece quando os seres descem do céu, mas quando o conhecimento se separa da ética, da consciência e do limite. Essa lógica se repete hoje de forma quase literal. Inteligência artificial, engenharia genética, edição de DNA, fusão entre homem e máquina e transhumanismo avançam mais rápido do que qualquer reflexão moral coletiva. Isso não é coincidência. É padrão histórico. Outro ponto pouco explorado é que Enoque não demoniza o conhecimento. Ele alerta sobre o tipo de consciência que o sustenta. Os vigilantes não são punidos por ensinar, mas por ensinar sem responsabilidade, sem integração com a maturidade humana. No mundo atual, o mesmo acontece. Tecnologia não é o problema. O problema é quem a controla, para quem ela serve e com que intenção. O livro de Enoque antecipa exatamente esse dilema. Há ainda uma conexão direta entre o calendário de Enoque e a obsessão moderna por prever o futuro. Hoje usamos Big Data, algoritmos, inteligência preditiva e simulações para antecipar comportamentos humanos, crises financeiras, pandemias e guerras. Enoque faz isso por outro caminho. Ele lê ciclos. Não datas. Não eventos isolados. Ciclos de consciência. Isso é algo que a ciência moderna começa a redescobrir em áreas como sistemas complexos e teoria do caos. Outro ponto novo é a função psicológica do contato com seres superiores. No mundo antigo, isso aparecia como anjos e deuses.
Hoje aparece como extraterrestres, inteligências artificiais superconscientes ou entidades vindas de outras dimensões. O nome muda. A função permanece. A humanidade projeta para fora aquilo que sente que perdeu por dentro. Autoridade, orientação, sentido e pertencimento. O livro de Enoque também ajuda a entender por que o medo do apocalipse voltou com tanta força no século XXI. Crise climática, colapso ambiental, risco nuclear, colapso econômico global, pandemias e perda de identidade coletiva. Tudo isso ativa o mesmo imaginário antigo. A sensação de que algo saiu do controle. Em Enoque, o apocalipse surge quando os limites são ultrapassados. No presente, a humanidade vive exatamente esse limiar. Há ainda um ponto raramente dito. O fascínio moderno por alienígenas não nasce da ciência. Nasce do vazio espiritual deixado pelo enfraquecimento das religiões tradicionais. Quando sistemas simbólicos antigos deixam de oferecer respostas, a mente humana busca novas narrativas para explicar o mistério da existência. Enoque retorna porque ele fala de transcendência sem institucionalização. Ele oferece mistérios sem igreja. Revelação sem dogma. O aspecto mais atual de todos é este. O livro de Enoque sugere que a humanidade sempre esteve em risco quando tentou acelerar sua evolução externa sem consolidar sua evolução interna. Isso se reflete hoje no avanço tecnológico dissociado de consciência, empatia e responsabilidade coletiva. Não é uma profecia mística. É uma leitura histórica. Por isso o texto volta a circular agora. Não porque fala de anjos ou extraterrestres, mas porque descreve exatamente o ponto em que a humanidade se encontra. Diante de escolhas que podem levá-la à expansão ou ao colapso. O passado que Enoque descreve não é apenas passado. É um espelho. E o mundo atual começa, talvez pela primeira vez, a reconhecer o próprio reflexo. Uma das mensagens centrais atribuídas aos hierógrafos dedicados a Enoque aponta para algo que atravessa milênios. A necessidade de unir esforços entre religiões, tradições espirituais e buscadores conscientes para enfrentar aquilo que é descrito como uma nova tentativa de rebelião contra o princípio do divino. Não uma rebelião mitológica, mas um movimento histórico recorrente no qual estruturas humanas tentam substituir o sagrado por sistemas de poder absoluto. Esse padrão aparece em diferentes momentos da história. Após o dilúvio de Noé, quando a humanidade recomeça, surge novamente a centralização do poder e a tentativa de se colocar acima da ordem divina. Depois, na figura de Nimrod, descrito nas tradições antigas como um poderoso governante e construtor de impérios, surge a ideia de unificar povos sob um único comando humano. Esse movimento atinge seu ápice simbólico na Torre de Babel, quando a humanidade tenta alcançar o céu por seus próprios meios e impor uma única linguagem, um único sistema e um único centro de controle. Segundo essa leitura, o mesmo impulso reaparece quando entidades governamentais e estruturas seculares passam a substituir a busca pelo divino por sistemas que se comportam como deuses. Governos, ideologias e modelos econômicos passam a definir o sentido da vida, o valor do ser humano e até o que é verdade. Esse movimento pode ser observado em diferentes formas ao longo do tempo, desde modelos totalitários até sistemas tecnocráticos em que decisões humanas são progressivamente transferidas para máquinas e algoritmos. Nesse contexto surge a preocupação com a substituição da inteligência natural pela inteligência artificial. Não como ferramenta, mas como autoridade. Quando a tecnologia deixa de servir a consciência e passa a governá-la, cria-se uma nova versão da Torre de Babel. Uma estrutura sofisticada, global e aparentemente eficiente, mas desconectada do princípio da unicidade. É nesse ponto que entram organizações e fóruns globais que discutem o futuro da economia, da tecnologia e da governança mundial. Um exemplo é o Fórum Econômico Mundial, sediado em Davos, na Suíça, criado em 1971 como um espaço de encontro entre líderes políticos, empresariais e acadêmicos para debater os rumos do mundo. O problema não está no diálogo, mas no risco de que decisões que afetam toda a humanidade fiquem concentradas em poucas mãos, distantes da consciência coletiva e do princípio espiritual. Essa centralização cria um cenário em que apenas grupos iniciados e elitizados teriam acesso pleno à prosperidade, à saúde, ao conhecimento e aos vínculos humanos profundos. A maioria viveria sob modelos padronizados de sobrevivência, com renda controlada, propósito diluído e identidade reduzida. O ser humano passa a ser visto como recurso energético e estatístico, não como consciência viva. Esse é o mecanismo que sustenta a ideia de Matrix. Para que isso funcione,
Enfraquece-se o conceito de unicidade e incentiva-se um politeísmo moderno. Não o culto a deuses antigos, mas a múltiplas autoridades artificiais, sistemas, ideologias, tecnologias e narrativas que fragmentam a consciência. O conhecimento profundo deixa de ser compartilhado e volta a ser reservado a uma elite, repetindo a lógica antiga de que os mistérios não devem ser acessíveis a todos. Esse padrão não se limita a instituições antigas. Ele aparece também em novas escolas filosóficas e espirituais que, mesmo se apresentando como libertadoras, reproduzem a lógica do segredo, da hierarquia rígida e da exclusão. O medo sempre foi o mesmo. Um ser humano consciente não aceita ser subjugado. Enoque surge como antídoto a esse ciclo. Seu conhecimento não aponta para a submissão, mas para a lembrança. Ele resgata a ideia de que a humanidade não precisa de intermediários artificiais para se conectar ao divino. A sétima ciência sagrada, identificada como astronomia, não é apenas o estudo dos astros, mas a compreensão da ordem do cosmos e da posição do ser humano dentro dela. O zodíaco, atribuído a Enoque nas tradições antigas, não é instrumento de controle, mas mapa de ciclos, ritmos e consciência. Ao recuperar Enoque, a humanidade recupera a noção de que o verdadeiro poder não está em dominar sistemas, mas em alinhar-se à ordem maior. O conhecimento deixa de ser arma e volta a ser ponte. Ponte entre ciência e espiritualidade. Entre passado e futuro. Entre o humano e o divino. Nesse sentido, Enoque não aponta para o medo do que vem, mas para a responsabilidade do agora. Ele lembra que toda vez que a humanidade tenta substituir o divino por estruturas de controle, ela colhe fragmentação. E toda vez que retorna ao conhecimento unido à consciência, ela reencontra a liberdade. É esse resgate que permite atravessar o mundo atual sem se perder nele. O acesso a este conhecimento faz com que saiamos do sistema setenário das 7 dimensões que nos controlam e temos acesso à 8ª e 10ª dimensão. Processo de desaceleração temporal. E aí compreende o 8º dia de Enoque muito parecido com o conhecimento que os maias tinham sobre a lei do tempo. Neste sentido, o tempo não é controlado pelo sistema padrão da Humanidade de 7 diasmes de 28,30 ou 31 dias e 12 meses. Quando começamos a usar este conhecimento, a matéria cede ao espírito. Saindo do tempo linear e compreendemos a inteligência natural do tempo. Pois o tempo linear é o tempo artificial que nós vivemos. Enoque nos traz que no 8º dia o Criador nos reserva o dia além do tempo. Saindo da lógica temporal. E aí nasce o conceito o cubo de quartzo que Enoque nos traz. Sendo assim, com ETA tecnologia teríamos acesso à 8ª, 9ª, 10ª dimensão, onde saímos da prisão de Cronos e entramos no tempo magnético de Kairos. Aí nasce a eternidade. Uma revelação ainda mais profunda ligada a Enoque está no conceito do 8º dia. Esse ponto quase nunca é trabalhado com a devida clareza, mas ele muda completamente a forma de compreender tempo, criação e consciência. Para entender isso, é essencial diferenciar 2 tipos de tempo. Cronos é o tempo linear. É o tempo que corre, mede, divide e consome. Ele organiza passado, presente e futuro em sequência. É o tempo do relógio, do calendário, do envelhecimento do corpo e da história acumulada. Cronos governa a matéria, os sistemas sociais, a produtividade e a ideia de finitude. Toda a civilização moderna está estruturada quase exclusivamente dentro de Cronos. Kairos é um tempo completamente diferente. Não é quantidade, é qualidade. É o tempo do momento exato, da abertura, da oportunidade perfeita. Kairos não pode ser medido, apenas reconhecido. Ele se manifesta quando consciência, intenção e circunstância se alinham. É o tempo da revelação, da transformação e do salto evolutivo. Enquanto Cronos empurra, Kairos convida. Enquanto Cronos desgasta, Kairos renova. O sistema setenário organiza a experiência humana dentro de 7 níveis. 7 dias da criação, 7 corpos, 7 dimensões de manifestação. Esse sistema estrutura a vida dentro de Cronos. Ele é necessário, funcional e estabilizador. Porém, ele não representa o limite da consciência. O 8º dia não pertence ao ciclo comum. Ele não é continuação do 7º. Ele é saída do ciclo. Enquanto o 7º dia representa o fechamento e o repouso dentro do sistema, o 8º dia representa a transcendência do próprio sistema. É o ponto em que a consciência deixa de girar dentro do tempo linear e passa a operar a partir de Kairos permanente. Enoque está diretamente associado a esse princípio.
Ele não morre dentro do ciclo do tempo. Ele atravessa o ciclo. Isso indica que sua consciência não estava limitada às 7 dimensões da criação manifestada. Ele acessa níveis superiores que não estão presos ao desgaste de Cronos. A 8ª dimensão pode ser compreendida como a dimensão da consciência organizada fora do tempo linear. Nela, o ser não está mais identificado com corpo, história ou identidade social. O tempo deixa de ser sequência e passa a ser campo. Aqui, Kairos não é evento raro. Ele é estado contínuo. A 9ª dimensão é o plano da inteligência criadora. Não a inteligência que executa, mas a que concebe. É onde surgem os padrões, as leis e os arquétipos antes de se manifestarem como realidade. Nesse nível, não se reage ao mundo. Se projeta o mundo. A 10ª dimensão é ainda mais profunda. Ela sustenta todas as realidades simultaneamente. É o campo da unidade total, onde não há separação entre observador e observado. Não existe passado nem futuro. Tudo é presença absoluta. Esse nível sempre foi descrito como além da linguagem, porque a mente comum não foi treinada para percebê-lo. Nesse ponto surge o cubo de quartzo de Enoque. O quartzo é um cristal conhecido por sua capacidade de armazenar, organizar e amplificar informação. Ele mantém coerência. Por isso é usado na tecnologia moderna em sistemas de precisão, computação e controle do tempo. O cubo, como forma, representa estabilidade, equilíbrio e sustentação perfeita entre direções e dimensões. O cubo de quartzo não é apresentado apenas como objeto físico, mas como modelo de organização da consciência. Ele simboliza um campo estável capaz de sustentar a identidade do ser ao atravessar dimensões superiores sem fragmentação. Enquanto estruturas pontiagudas indicam ascensão, o cubo âncora. Ele mantém integridade. É por isso que o cubo de quartzo está associado ao 8º dia. Ele permite que a consciência saia do sistema setenário sem se perder. Ele integra Cronos e Kairos. Cronos continua existindo como referência no mundo físico, mas deixa de governar. Kairos passa a orientar. Quando isso acontece, o ser humano deixa de ser prisioneiro do tempo e passa a ser operador do tempo. O passado não aprisiona. O futuro não ameaça. O presente se torna um ponto de poder real. É nesse contexto que Enoque influencia o que vem pela frente. Ele não entrega previsões. Ele entrega chaves. Chaves para reconhecer quando uma janela de Kairos se abre. Chaves para agir no tempo certo. Chaves para não repetir ciclos de queda que sempre ocorreram quando a humanidade avançou tecnologicamente sem expandir a consciência. O momento atual não é especial por acaso. Ele é um cruzamento de ciclos. Quando a aceleração tecnológica ultrapassa a maturidade da consciência, Kairos se manifesta como oportunidade de correção. O cubo de quartzo simboliza exatamente isso. Coerência em meio ao caos. Estabilidade em meio à transição. Enoque não aponta para um fim. Ele aponta para um alinhamento. Quando o ser humano aprende a viver entre Cronos e Kairos, ele deixa de ser arrastado pela história e passa a caminhar com ela. O 8º dia não é uma data. É um estado de consciência. Um estado onde a humanidade deixa de repetir seus próprios colapsos e começa, finalmente, a escolher o seu destino. Ao avançarmos no estudo do livro de Enoque, surge uma camada ainda mais ampla da narrativa. Após o ciclo de aproximadamente 7.000 anos da raça adâmica, aquilo que Helena Petrovna Blavatsky, nascida em 1831 em Ekaterinoslá no Império Russo e falecida em 1891 em Londres, na Inglaterra, escritora, filósofa e fundadora da teosofia, definiu como a 5ª raça raiz da humanidade, abre-se a transição para uma nova condição humana. Uma raça que não estaria mais aprisionada ao domínio exclusivo de Cronos, o tempo linear, mas que passaria a existir em uma civilização atemporal. Essa transição não acontece por acaso. Ela está ligada à revelação de tecnologias de consciência que Enoque teria conhecido e que começam a reaparecer neste período histórico. Entre elas está o cubo de quartzo de Enoque. Não como objeto físico isolado, mas como uma tecnologia de organização do tempo e da matéria. O cubo representa a estabilização do espaço-tempo. Ele organiza a experiência da consciência dentro e fora da realidade linear. É uma tecnologia que se estende para além do mundo temporal em que vivemos e permite a integração entre matéria, energia e consciência. Outra tecnologia descrita nesse conjunto de ensinamentos é o domo de bronze, associado à estrela de energia. O domo de bronze não deve ser compreendido como construção metálica,
mas como um campo de contenção vibracional. Ele funciona como uma esfera de proteção e transição dimensional. Ao atravessar um buraco negro, não no sentido físico convencional, mas como ruptura do espaço-tempo linear, a consciência alcança esse domo de bronze, descrito como uma realidade que brilha em tons de estrelas azuladas e avermelhadas. Essas cores representam diferentes frequências de existência. A estrela de energia é o sistema de alinhamento que permite o acesso a esse campo. Ela atua como chave de orientação. É a geometria viva que conecta a consciência ao campo do domo de bronze. Sem esse alinhamento, a travessia não ocorre. Não se trata de deslocamento mecânico, mas de sintonia vibracional. Nesse modelo, Kairos e Cronos passam a operar de forma integrada. Em Kairos, o tempo deixa de ser sucessão e passa a ser campo. 1000 dias em Kairos equivalem a um único dia em Cronos. Isso revela que tempo e espaço não são absolutos, mas interligados por uma hierarquia divina de organização da realidade. O que para a matéria parece dilatação, para a consciência é permanência. A descoberta dessas tecnologias abre acesso a capacidades que hoje são tratadas como ficção. Telecinesia, teletransporte, telepatia, visão remota e deslocamentos instantâneos pelo universo não dependem de máquinas externas, mas da reorganização do campo consciencial humano. Para isso, o espírito precisa ser envolvido pelo campo magnético do domo de bronze. Quando isso ocorre, a consciência passa a vibrar além dos limites da realidade que chamamos de Matrix. O cubo, nesse contexto, é o símbolo do tempo e da matéria. Ele representa a estrutura mínima que sustenta a existência. Foi exatamente essa relação entre tempo e espaço que Albert Einstein começou a revelar ao formular a relatividade, ao demonstrar que ambos não são separados, mas uma única tessitura dinâmica. O que Enoch antecipa é que a humanidade não está destinada a permanecer presa a uma única forma de existir. A travessia para além do sistema setenário não é destruição do mundo, mas expansão da consciência. Uma civilização atemporal não abandona a matéria. Ela deixa de ser escrava dela. Esse conhecimento não aponta para a fuga, mas para a maturidade. Quando a humanidade compreender o cubo de quartzo, o domo de bronze e a estrela de energia como tecnologias de consciência, e não como objetos externos, ela atravessará o limiar entre repetir a história e finalmente criar um novo capítulo. Não sob Cronos, mas guiada por Kairos. Ao avançar além do que já foi dito, surge um ponto que normalmente é mantido fora do discurso público pelas escolas ocultas ligadas ao chamado mistério maior. Não se trata de símbolo, metáfora ou linguagem alegórica. Trata-se de conhecimento operacional sobre consciência, estrutura da realidade e acesso a planos não ordinários. O primeiro elemento que costuma ser silenciado é que Enoch não é tratado nessas tradições como personagem religioso, mas como um operador de sistemas de comunicação interdimensionais. A chamada linguagem enochiana, resgatada e organizada no século XVI por John Dee e Edward Kelly, não é vista apenas como idioma ritual. Ela é compreendida como um sistema de codificação vibracional, capaz de organizar a mente humana para interagir com inteligências não físicas. Não é oração. É protocolo. Outro ponto raramente explicitado é que o cubo de quartzo não é considerado apenas um símbolo geométrico. Nas correntes ocultas mais avançadas, ele é tratado como um dispositivo de coerência. O quartzo possui propriedades piezoelétricas, capacidade de armazenar informação e de manter estabilidade frequencial. Essas características fazem dele um meio de organização do campo mental humano. O cubo, por sua forma, cria um campo estável que impede a dispersão da consciência durante processos de expansão ou contato. Não é objeto de culto. É ferramenta de alinhamento. O que não se diz abertamente é que, nessas tradições, a comunicação com planos superiores não acontece por entidades externas se manifestando livremente, mas pela reorganização interna da mente humana. O cubo de quartzo é usado como referência estrutural para treinar a consciência a manter forma, limite e estabilidade ao acessar estados ampliados. Sem isso, o contato se torna caótico ou ilusório. O hermetismo entra nesse ponto não como filosofia abstrata, mas como manual de correspondência entre níveis da realidade. Quando se afirma que o que está acima é como o que está abaixo, isso não é poesia. É instrução técnica. Significa que a estrutura do cosmos pode ser replicada em escala menor dentro da mente humana. Enoch é tratado como alguém que conseguiu fazer essa replicação com precisão. Outro dado pouco divulgado é que o acesso aos chamados planos celestes não depende de mérito moral, mas de capacidade estrutural.
As escolas do mistério maior sempre separaram ética de operação. Ética é necessária para equilíbrio, mas não é o que abre portas. O que abre portas é a capacidade de sustentar estados de consciência sem colapso psíquico. É por isso que esse conhecimento nunca foi democratizado. Também é evitado dizer que o processo de ascensão descrito em Enoque não é espiritual no sentido religioso. É cognitivo e energético. Envolve reorganização do tempo interno, suspensão da linearidade mental e acesso a estados em que passado, presente e futuro são percebidos como campo único. Aqui se conecta diretamente com a distinção entre Cronos e Kairos já trabalhada, mas em nível prático, não conceitual. As escolas ocultas sabem que, se esse tipo de conhecimento fosse apresentado de forma direta às massas, haveria dois riscos. O primeiro é a banalização. O segundo é o uso sem preparo, que leva à fragmentação psíquica. Por isso, o discurso público permanece simbólico, enquanto o núcleo do conhecimento permanece reservado. O que Enoque representa nesse contexto é o modelo do humano que ultrapassa o limite imposto pela percepção comum sem perder coesão interna. Ele não é venerado. É estudado. Ele não é exemplo moral. É exemplo funcional. O cubo de quartzo, nesse nível de compreensão, deixa de ser símbolo místico e passa a ser referência estrutural da matéria organizada no tempo. Ele representa o ponto onde espaço, tempo e consciência entram em coerência. É por isso que tradições modernas o associam à comunicação entre planos. Não porque ele seja mágico, mas porque ele sustenta a ordem. O que une Enoque, o hermetismo e o cubo de quartzo não é religião, nem mito. É a tentativa de mapear tecnicamente a relação entre mente humana e estrutura do universo. Esse é o núcleo que raramente se verbaliza. Porque quando se compreende isso, o ser humano deixa de buscar intermediários, entidades ou salvadores externos. Ele passa a entender que o acesso sempre dependeu de estrutura interna, não de permissão externa. Esse é o conhecimento que nunca desapareceu. Apenas ficou restrito. E é exatamente por isso que Enoque retorna agora não como profeta, mas como um manual esquecido de uma humanidade que começa, novamente, a se aproximar de limites que exigem mais consciência do que crença. Neste ponto, tudo começa a se alinhar de forma clara. Aqui na Metacosmo, e por meio das duas grandes áreas de conhecimento que sustentam nosso trabalho, o movimento SPIN e o ONO, o que antes parecia distante passa a ganhar forma concreta. Não como promessa, mas como caminho. No sétimo patamar do movimento SPIN, avançamos para além do pensamento convencional. É ali que a metamatemática se torna campo central de estudo. Não a matemática comum, limitada a números e fórmulas, mas a metamatemática que investiga as estruturas por trás das estruturas. Ela não pergunta apenas quanto, mas como e por que a realidade se organiza. É nesse nível que pensar além da caixa deixa de ser metáfora e se transforma em prática consciente. Ao mesmo tempo, no ONO, entramos no território do metapsiquismo. Aqui, a investigação não é externa, mas interna. A neuronoética passa a trazer o nous para o centro da vida humana. O nous não é crença, não é emoção e não é ideologia. É a mente superior em ação. É a inteligência que percebe o todo, integra opostos e sustenta coerência mesmo diante do desconhecido. Esses dois caminhos se encontram. A metamatemática organiza a compreensão do universo. O metapsiquismo organiza a experiência da consciência. Juntos, eles preparam o ser humano para um novo estágio evolutivo. Aquilo que algumas tradições chamaram de sexta raça raiz, não como superioridade biológica, mas como maturidade consciencial. Um ser humano que não vive mais apenas reagindo ao mundo, mas participando conscientemente da criação da realidade. Quando falo em despertar e expansão da consciência por meio da inteligência natural, é exatamente disso que se trata. Não é a fuga do mundo. É presença ampliada nele. Não é negação da ciência. É aprofundamento. Não é abandono da razão. É integração com algo maior. A Metacosmo não convida para um grupo, um curso ou uma crença. Ela convida para um reposicionamento interior. Um compromisso com o próprio desenvolvimento, com a verdade e com a responsabilidade de pensar de forma livre e consciente. Aqui, o conhecimento não é acumulado para alimentar o ego, mas integrado para libertar a mente. Entrar na Metacosmo é assumir que a humanidade pode ir além do medo, da repetição e da fragmentação. É escolher caminhar com clareza em um tempo de transição. É compreender que o futuro não será imposto, mas construído por aqueles que se prepararem agora.
Este é o momento de atravessar definitivamente o limiar. Não porque alguém disse, mas porque algo dentro de você já reconhece que é hora. Ao aprofundarmos o conhecimento de Enoque, torna-se possível compreender a estrutura humana de forma integrada e funcional. O ser humano pode ser entendido como um tubo eletroquímico, um sistema vivo onde impulsos elétricos e reações químicas organizam o corpo, a mente e a percepção da realidade. Pensamentos são correntes elétricas. Emoções são variações químicas. Consciência é o campo que coordena ambos. Durante todo o ciclo da raça adâmica, a base estrutural dessa organização foi o carbono. O carbono sustenta o plano setenário. Ele é flexível, instável, altamente reativo. Permite a vida biológica, mas também limita a consciência à repetição, ao desgaste e ao tempo linear. O carbono está profundamente ligado ao domínio de Cronos. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Esse foi o campo de experiência necessário para o aprendizado inicial da humanidade. A transição para um novo humano exige outra base estrutural. É aqui que o silício se torna fundamental. O silício não substitui o carbono no corpo físico de forma literal, mas atua como base de organização da consciência. O silício sustenta coerência, estabilidade e armazenamento de informação. É por isso que o quartzo, composto de silício, ocupa um papel central nessa nova arquitetura humana. O quartzo não é apenas mineral. Ele é um organizador de campo. Ele amplifica, ordena e estabiliza frequências. Na construção do novo humano, o quartzo atua como referência estrutural para a formação de um novo Merkaba. O Merkaba não é símbolo religioso. É um sistema de campo. Um veículo de consciência que permite a integração entre corpo, mente e níveis superiores de percepção. Ele organiza a energia vital em torno da consciência, criando uma estrutura capaz de operar além das limitações do tempo e do espaço lineares. O antigo Merkaba humano estava adaptado ao carbono e ao sistema setenário. O novo Merkaba precisa sustentar frequências mais altas, coerentes e estáveis. É nesse ponto que o cubo de quartzo se torna essencial. O cubo representa a estabilização do tempo e da matéria. Ele cria um campo de coerência que permite à consciência atravessar limites sem se fragmentar. Ao estruturar o novo Merkaba com base nessa lógica, torna-se possível acessar o domo de bronze. O domo de bronze não é lugar físico. É um campo vibracional de transição. Um ambiente de coerência onde a consciência deixa de ser arrastada pela Matrix e passa a operar dentro do campo unificado. Nesse campo, tempo e espaço não são forças opressoras, mas parâmetros maleáveis. É ali que o eu verdadeiro começa a assumir o comando da mente humana. Para que isso aconteça, é indispensável o trabalho do metapsiquismo. O metapsiquismo conduz à supraconsciência. A supraconsciência é a integração plena do corpo físico, do corpo psíquico e do corpo noético. Quando esses três níveis deixam de operar em conflito, o ser humano passa a agir de forma unificada. Pensar, sentir e perceber tornam-se um único movimento consciente. O novo humano precisa de um novo Merkaba porque a antiga estrutura já não sustenta o nível de consciência que começa a emergir. Enoque já possuía esse conhecimento. Ele não falava de adaptação externa, mas de reorganização interna. Não de próteses, implantes ou máquinas, mas de campo, frequência e consciência. Isso está muito além do transhumanismo e da tentativa de construir androides ou seres híbridos controlados por sistemas tecnocráticos. A tecnocracia busca ampliar o controle externo. O caminho de Enoque amplia a soberania interna. Nenhuma inteligência artificial, nenhum sistema algorítmico e nenhuma máquina consegue substituir a integração do eu verdadeiro com o campo unificado. O que está em jogo não é evolução mecânica, mas maturidade consciencial. O novo humano não nasce da fusão com a máquina. Ele nasce da reconexão com a própria estrutura profunda. É isso que o conhecimento de Enoque nos oferece. Não uma fuga do mundo, mas a capacidade de habitá-lo sem ser prisioneiro dele. É por isso que todos os seres que venceram as limitações do tempo e do espaço e atravessaram o limiar da imortalidade são descritos como aparecendo em uma carruagem de fogo. Essa imagem não é poética nem mística no sentido religioso comum. Ela descreve um estado físico-energético real, percebido por quem ainda estava preso à percepção linear da realidade. Tanto Enoque quanto Elias não desaparecem. Eles saem do sistema. E essa saída não ocorre por deslocamento horizontal, mas por ruptura vertical do campo espaço-tempo.
O que se chama de carruagem de fogo é a manifestação visível de um novo Merkaba plenamente ativado. Um campo energético coerente, altamente organizado, capaz de sustentar a consciência fora do domínio de Cronos. Quando o Merkaba atinge esse nível, ocorre o que pode ser chamado de implosão atômica. Não é explosão. É implosão. A matéria deixa de se expandir para fora e passa a colapsar para dentro, reorganizando-se em níveis mais sutis. Os átomos não são destruídos. Eles mudam de estado. O campo eletroquímico do corpo entra em ressonância total com a consciência, e a densidade material deixa de ser necessária. Essa implosão é a única forma de atravessar o domo que mantém a humanidade confinada na Matrix. Esse domo não é uma estrutura física no céu, mas um limite vibracional que aprisiona a consciência ao tempo linear, à repetição biológica e à percepção fragmentada. Enquanto o ser humano vibra dentro desse limite, qualquer tentativa de saída por meios tecnológicos externos falha. Não importa o avanço das máquinas. O campo não se abre. A carruagem de fogo é o efeito colateral da travessia. Quando a densidade se reorganiza e o campo energético se torna coerente, a energia liberada se manifesta como luz intensa, movimento ascensional e calor. Para quem observa de fora, isso é interpretado como fogo. Para quem atravessa, é apenas transição de estado. Esse processo exige um novo Merkaba porque o antigo não suporta a implosão sem colapso. O Merkaba baseado no carbono, na fragmentação psíquica e no domínio de Cronos se rompe. O novo Merkaba, organizado em coerência, estabilidade e alinhamento com o campo unificado, sustenta a travessia. É por isso que não se trata de milagre, nem de privilégio divino concedido a poucos escolhidos. Trata-se de maturidade estrutural. Elias e Enoque não foram levados. Eles saíram porque estavam prontos. Eles não desafiaram a Matrix. Eles deixaram de pertencer a ela. O que permanece oculto para a maioria é que a imortalidade não é continuidade infinita da biologia, mas libertação da dependência da biologia. O corpo deixa de ser prisão e passa a ser veículo. O tempo deixa de ser limite e passa a ser ferramenta. Esse conhecimento sempre foi mantido fora do alcance das massas porque ele rompe com toda forma de controle externo. Um ser que domina seu próprio campo não pode ser governado pelo medo, pela escassez ou pela obediência cega. Por isso a linguagem simbólica foi usada por séculos. Não para confundir, mas para proteger. O que agora começa a se revelar é que a saída sempre esteve disponível. Não para fugir do mundo, mas para transcender o sistema que mantém a consciência humana fragmentada. A carruagem de fogo não é um destino. É o efeito natural de um ser que reorganizou totalmente sua relação com o tempo, a matéria e a própria consciência. Para que essa travessia seja possível, é preciso reconhecer algo fundamental. O ser humano atual não possui, por si só, a condição estrutural necessária para sair do domínio do tempo e do espaço. Ele precisa ser reprogramado. É exatamente nesse ponto que nasce o sistema pedagógico da inteligência natural. Não como doutrina, mas como método de reorganização do ser. O conhecimento de Enoque revela algo muito mais avançado do que normalmente se imagina. Ele mostra que o ser humano não é apenas biologia, nem apenas mente. O ser humano é uma forma organizada. Uma ideia em manifestação. E toda forma é programada para existir dentro de um plano dimensional que a comporte, que a limite e que a sustente. Nenhuma forma nasce ao acaso. Cada plano dimensional é preparado para segurar determinadas formas, e cada forma só existe porque há um plano que a sustenta. Nós, humanos, vivemos em um plano tridimensional, moldados dentro desse limite. Esse molde tridimensional atende às necessidades do nosso atual Merkaba. O Merkaba humano, tal como está estruturado hoje, foi organizado para operar dentro do tempo e do espaço lineares. Isso não é erro. É etapa. Toda forma existe em um molde que lhe seja útil. Existem formas em outros planos dimensionais, assim como existem planos dimensionais preparados para formas que não caberiam aqui. À medida que um plano dimensional é estruturado, ele exige atributos específicos das formas que o habitam. Não se trata de valor moral ou espiritual, mas de compatibilidade estrutural. A ideia comum de que tudo precisa existir dentro de tempo e espaço é limitada. Existem formas que vivem em moldes sem limites, portanto, sem tempo e sem espaço. Isso significa que há formas mais evoluídas do que nós e também formas menos evoluídas. Em todas elas existe a tradução de uma ideia. E em cada ideia existe um Merkaba de origem absoluta,
que justifica o processo evolutivo. A evolução existe porque um Merkaba mais elevado se projeta em planos densos para reorganizar a matéria e a consciência. Se isso não ocorresse, tudo estaria estagnado. Ou tudo seria escuridão absoluta ou tudo seria luz absoluta. Em ambos os casos, não haveria movimento. E sem movimento, nada pode existir. A evolução é indispensável porque o todo é movimento contínuo. Quando se diz que Deus criou o céu e a terra, isso significa que cada ser está exatamente no plano que precisa estar. O plano não é punição nem prêmio. É necessidade. Cada um ocupa o campo que corresponde ao seu estágio de organização interna. Por isso é fundamental compreender do que precisamos agora. Ao compreender a necessidade, torna-se possível preparar a transição para outro plano dimensional. Nenhuma passagem acontece por desejo. Ela acontece por maturidade estrutural. Em cada dimensão, cada ser está onde precisa estar, até alcançar o nível em que o próprio Merkaba se torna capaz de escolher a forma na qual irá atuar para reorganizar planos densos. É nesse ponto que surge a função iluminadora do ser consciente. O ser humano chega à Terra com programações específicas. Essas programações ocorrem antes do nascimento, durante a gestação e após o nascimento da forma. Antes de nascer, há programações nos níveis da quarta e quinta dimensões. Durante a gestação, há ajustes biológicos e psíquicos. Após o nascimento, quando o espírito passa a habitar a forma, novas camadas de programação entram em ação. Aqui surge uma pergunta central: que espírito habita qual forma? É desse conjunto espírito-forma que nascem as condições para a evolução dentro de uma determinada dimensão. O ser humano obedece a uma linhagem genética, mas isso não significa que a forma foi feita para a dimensão. Significa que a dimensão foi ajustada à forma. A forma é a manifestação de uma ideia. Essa ideia só se torna perceptível porque existe um plano dimensional que a torna palpável. Forma é isso. A materialização de uma ideia em um campo dimensional específico. Não pode haver outra forma para outros seres habitarem se ainda não existe um plano compatível para que essa forma seja percebida como tal. É exatamente aqui que o conhecimento de Enoque se revela avançado. Ele não falava apenas de céu e terra, mas de planos, moldes e reorganização da forma. Ele compreendia que a humanidade precisaria de um novo Merkaba para ultrapassar os limites atuais. E isso não acontece por tecnologia externa, mas por reprogramação interna. O sistema pedagógico da inteligência natural nasce para isso. Para reorganizar o Merkaba humano. Para preparar a consciência para operar além do tempo linear. Para conduzir o ser à supraconsciência, onde corpo físico, corpo psíquico e corpo noético passam a funcionar de maneira integrada. Esse caminho está muito além do transhumanismo, da tentativa de criar androides ou de substituir o humano por máquinas. A tecnocracia tenta adaptar a forma ao sistema. O conhecimento de Enoque ensina a adaptar o sistema à nova forma. É por isso que esse saber sempre foi mantido fora do alcance comum. Porque ele não cria seguidores. Ele cria seres autônomos. E um ser que domina o próprio Merkaba não pode ser controlado por medo, por tempo ou por sistemas externos. O que hoje começa a ser revelado não é uma nova crença, mas uma antiga arquitetura do ser humano. Uma arquitetura que Enoque já conhecia. E que agora, pela primeira vez, começa a ser compreendida de forma consciente, organizada e aplicável à realidade atual. Dentro dessa compreensão mais profunda, começa a ficar claro por que Enoque se torna Metatron. Metatron não é um título religioso comum nem um personagem mitológico criado para devoção. Metatron é o nome dado ao estado de consciência que ultrapassa a condição humana comum e passa a operar a realidade a partir da estrutura do todo. Metatron é o ser que alcança domínio total da metamatemática e do metapsiquismo. Isso significa que ele compreende a lógica estrutural do universo e, ao mesmo tempo, domina a própria organização psíquica e consciencial. Ele não apenas entende as leis. Ele opera as leis. Metatron é o humano que deixou de ser efeito e se tornou causa consciente. Quando olhamos para o homem comum, entendemos por que essa transformação é necessária. O homem, como ele existe hoje, pode ser descrito com precisão como um robô eletroquímico. Ele é composto de substâncias químicas que, ao interagirem entre si, geram energia elétrica. Pensamentos, impulsos nervosos, emoções e reações são todos resultados desse funcionamento eletroquímico. O carbono é o elemento predominante dessa estrutura. O carbono é tetravalente, base 4,
e essa base define todo o funcionamento do sistema humano atual. Esse detalhe não é trivial. A base 4 organiza o homem dentro de limites rígidos de espaço, tempo e repetição. É por isso que o homem nasce, cresce, envelhece e morre dentro de ciclos previsíveis. Esse é o limite estrutural da raça adâmica. Esse robô eletroquímico carrega um código genético. Esse código não é aleatório. Ele é utilizado pelo eu para atender necessidades reencarnatórias e experiências determinadas em níveis dimensionais superiores. O corpo, portanto, não é o ser. É o veículo. O eu é o condutor. A comparação com um automóvel é precisa. Um automóvel não anda sozinho. Ele precisa de alguém que o dirija. Da mesma forma, o corpo humano precisa do eu para existir de forma consciente. Sem o eu ativo, o corpo funciona apenas no modo automático, reagindo a estímulos externos. Existem diferentes marcas de automóveis e existem diferentes modelos de corpos humanos. As variações genéticas funcionam como linhas de fabricação. Cada linhagem oferece determinadas possibilidades e limitações ao eu que irá habitar aquela forma. Não existe corpo melhor ou pior. Existe corpo mais adequado ou menos adequado para determinadas experiências. A composição do homem se organiza em dois elementos fundamentais: o corpo físico, que é o corpo do eu, e o código genético, que organiza esse corpo. A linhagem familiar cria as condições para que o eu possa entrar e operar aquele veículo específico. Além do código genético, existe outro fator determinante: o fator astrológico. Ele não atua sobre genética, mas sobre o corpo etéreo, onde estão os centros de energia conhecidos como chakras. É nesse campo que as vibrações astrológicas ativam ou limitam o funcionamento de órgãos, sistemas e comportamentos. Cada parte do corpo humano é resultado da interação entre linhagem genética e fator astrológico. O fator astrológico atua por meio dos pontos de sofrimento, que condicionam a experiência humana a partir de cargas vibratórias específicas. Esses pontos se organizam em torno dos 7 vícios e das 7 virtudes. Quando os centros energéticos estão apagados, manifestam-se os vícios: soberba, luxúria, preguiça, avareza, gula, ira e inveja. Quando esses mesmos centros são ativados e equilibrados, manifestam-se as virtudes correspondentes. Não se trata de moralidade, mas de funcionamento energético. Vício é energia bloqueada. Virtude é energia em fluxo. O homem comum permanece preso a esse sistema porque seu mercado ainda está estruturado para operar apenas dentro desse circuito eletroquímico e astrológico. Ele reage. Ele repete. Ele não governa. Enoque rompe com esse limite. Ao reorganizar completamente seu mercado, ele deixa de ser apenas um robô eletroquímico dirigido por condicionamentos genéticos e astrais. Ele passa a operar o próprio sistema. É nesse ponto que ele se torna Metatron. Metatron é o estado em que o eu assume total domínio sobre o corpo físico, o campo energético e a estrutura do tempo. Ele não elimina o corpo. Ele transcende a programação automática. Ele não rejeita a matéria. Ele a reorganiza. Por isso, tudo isso precisa ser mudado. Não por ideologia, mas por necessidade evolutiva. O homem atual não sustenta a próxima etapa da consciência. Sem reprogramação profunda, não há travessia possível. O conhecimento de Enoque mostra que a evolução não é externa. Ela não vem de máquinas, implantes ou sistemas de controle. Ela acontece quando o eu desperta, reorganiza o merkaba e passa a conduzir o robô eletroquímico de forma consciente. Metatron não é um anjo distante. É o destino funcional do humano que compreendeu a própria estrutura e deixou de ser prisioneiro dela. É isso que o conhecimento de Enoque aponta. Não para a adoração, mas para a transformação real. Ao aprofundar o conceito de Metatron e do merkaba, surge um ponto decisivo que dialoga diretamente com aquilo que Carl Gustav Jung chamou de arquétipos. Jung, ao estudar as camadas mais profundas da psique humana, percebeu que existem estruturas universais anteriores ao indivíduo. Padrões que organizam a experiência, a percepção e o sentido. Ele não falava de mitos como fantasia, mas como mapas do funcionamento da consciência coletiva. E é exatamente nesse nível que Enoque se torna compreensível. Metatron representa o estado em que o eu deixa de operar apenas dentro da biologia e passa a organizar conscientemente todas as camadas do ser. Não é um anjo externo. É uma função. Uma condição.
É o humano que integrou corpo, desejo, mente e consciência em uma única arquitetura coerente. Esse estado exige um mercado ativo, estável e funcional. Para entender isso, é preciso olhar para a estrutura do homem. O corpo físico é o automóvel. Ele é constituído pelo código genético, pela matéria, pela química. Mas o motorista não é o corpo. O motorista é o eu, que se manifesta inicialmente por meio do corpo astral, também chamado de corpo dos desejos. É esse corpo que sente o mundo, reage às circunstâncias e se move por atração e repulsa. O corpo etéreo funciona como molde intermediário. Ele é o continente que sustenta os chakras e organiza o fluxo entre o corpo físico, o corpo dos desejos e o corpo mental. Esse corpo é dinâmico. Ele se reorganiza continuamente, inclusive em níveis além da tridimensionalidade. É nele que as influências astrológicas atuam, não como destino, mas como condicionamento inicial. O desenvolvimento maior ou menor de determinados centros energéticos no momento do nascimento condiciona tanto o corpo físico quanto o comportamento. Partes mais frágeis ou mais fortes do corpo, tendências emocionais e padrões mentais não são aleatórios. Eles resultam do encaixe entre linhagem genética e campo vibratório recebido. É nesse ponto que Jung falava de predisposições arquetípicas. Estruturas internas que antecedem a experiência consciente. O corpo dos desejos é o grande campo de aprisionamento inicial. Enquanto o eu está identificado com ele, a vida é reação. Busca, medo, carência, impulso. O corpo físico só suporta esse campo porque foi preparado geneticamente para isso. Se o eu ocupasse uma forma incompatível, a estrutura colapsaria. Por isso cada ser habita um corpo específico. A evolução começa quando o eu passa a perceber o corpo dos desejos como algo que pode ser observado e não apenas vivido. Nesse momento surge o corpo mental. A mente começa a operar não apenas como reflexo do desejo, mas como instrumento de compreensão. É aqui que o indivíduo começa a se ver dentro do meio, como o peixe que percebe a água. A mente passa a buscar domínio. Quando os desejos ligados ao plano dimensional em que se vive se esgotam, surge naturalmente a aspiração por outra dimensão. Não como fuga, mas como expansão. A mente, ao tentar ultrapassar seus próprios limites, descobre algo fora dela mesma. Esse ponto é a consciência. Para Jung, esse ponto é o self, o arquétipo central que organiza todos os outros. Para o conhecimento de Enoch, esse ponto é o nous em ação. É quando a consciência individual toca a consciência coletiva e percebe que aquilo que parecia pessoal é, na verdade, universal. O arquétipo não é ideia abstrata. Ele é um concentrado energético de informação. Quando acessado, ele se manifesta como luz, clareza e compreensão súbita. É uma explosão silenciosa. A memória do todo não está fora. Está concentrada nesse ponto de consciência que se expande quando o eu deixa de ser escravo do desejo e passa a dominar a mente. A partir daí, o desafio muda. Já não se trata de vencer desejos, mas de não ser puxado de volta pela mente condicionada. Dominar a mente não é suprimi-la, mas impedir que ela seja capturada por forças externas. Esse é o verdadeiro domínio. Nesse ponto, existem duas possibilidades: a retirada total, o isolamento, o estado de nirvana, ou a permanência consciente no mundo para ser útil. Permanecer exige ancoragem. Exige não deixar que o Merkaba se desfaça na expansão total. É aqui que o conhecimento de Metatron se torna decisivo. Metatron é o estado daquele que alcançou esse domínio e escolheu permanecer operando. Ele não abandona o corpo por incapacidade de ficar. Ele sustenta a consciência expandida dentro da forma. Isso exige uma arquitetura interna precisa. Um Merkaba estável que integre corpo físico, corpo etéreo, corpo dos desejos, corpo mental e consciência em um único campo coerente. Jung diria que esse é o indivíduo que realizou a individuação completa. O ser que integrou a sombra, os arquétipos e o self. O conhecimento de Enoch vai além. Ele mostra que essa integração não é apenas psicológica, mas dimensional. Ela reorganiza a relação com o tempo, o espaço e a matéria. Quando isso ocorre, o eu já não é mais corpo. Ele é o condutor pleno. Espírito consciente. Não separado do mundo, mas não prisioneiro dele. É nesse ponto que o humano toca o estado de Metatron. Não como mito. Como função viva dentro da arquitetura do universo. Esse conhecimento sempre foi preservado porque não pode ser imposto.
Ele só se ativa quando o ser está pronto para sustentar a própria liberdade. Enoque não ensinou caminhos fáceis. Ele revelou a estrutura real da ascensão. Uma estrutura que começa no domínio do desejo, passa pela integração da mente e culmina na consciência que reconhece em si mesma o arquétipo do todo. Para completar esse nível mais avançado de compreensão, é necessário olhar com atenção para o cubo de Metatron. Ele não é um símbolo decorativo nem um objeto místico criado para contemplação passiva. O cubo de Metatron é uma matriz geométrica que representa a organização fundamental da realidade. Ele expressa, em forma visual, a estrutura pela qual energia, matéria, tempo e consciência se organizam. O cubo de Metatron reúne todas as formas geométricas fundamentais que dão origem à matéria. Dentro dele estão contidas as proporções que organizam desde partículas subatômicas até sistemas complexos. Por isso ele é considerado um mapa da criação. Não no sentido religioso, mas estrutural. Ele mostra como o invisível se torna visível, como o não manifestado se transforma em forma. A relação entre o cubo de Metatron e o cubo de quartzo é direta. O cubo de quartzo é a materialização física de um princípio que o cubo de Metatron expressa em nível geométrico e informacional. O quartzo, por sua composição baseada no silício, possui capacidade de organizar, armazenar e amplificar informação. O cubo, como forma, cria estabilidade absoluta. Quando esses dois princípios se encontram, forma e matéria entram em coerência. O cubo de Metatron atua como matriz informacional. O cubo de quartzo atua como estabilizador do campo. Um organiza o padrão. O outro sustenta a frequência. É essa combinação que permite a reorganização do mercado humano. Sem coerência geométrica, a consciência se fragmenta. Sem estabilidade material e energética, a expansão não se sustenta. Utilizar o cubo de Metatron no dia a dia não é ritual. É reprogramação. A visualização consciente dessa estrutura ativa no cérebro padrões de ordem, simetria e coerência. O cérebro humano responde a padrões geométricos universais porque eles fazem parte da própria arquitetura da mente. Ao visualizar o cubo de Metatron de forma recorrente, o sistema neural começa a reorganizar conexões, reduzindo o ruído mental e ampliando clareza. Ter o cubo de Metatron em um quadro, em um espaço de convivência ou de estudo, não é superstição. É estímulo cognitivo. A visão capta a forma, o cérebro processa o padrão e o campo psíquico entra em ressonância com uma lógica mais organizada. Esse processo atua diretamente na reprogramação neural. Esse trabalho pertence à neuronoética. A neuronoética atua no cérebro, reorganizando padrões mentais por meio da metamatemática. A metamatemática não trabalha apenas números, mas estruturas que organizam a realidade. Ao entrar em contato com essas estruturas, a mente deixa de operar apenas por associação emocional e passa a operar por coerência. Ao mesmo tempo, o coração é trabalhado pelo metapsiquismo. O metapsiquismo não é emoção solta. É percepção profunda. É a capacidade de sentir campos, frequências e intenções sem passar pelo filtro do desejo ou do medo. Quando mente e coração passam a operar juntos, algo novo emerge. Esse algo é a supraconsciência. A supraconsciência é o estado em que corpo físico, psíquico e noético deixam de competir entre si. Eles se integram. O pensamento ganha clareza. O sentimento ganha estabilidade. A consciência ganha direção. O cubo de Metatron, nesse processo, funciona como um eixo. Ele não faz nada sozinho. Ele organiza o campo para que o eu verdadeiro reassuma o comando. Ele auxilia na construção de um novo Merkaba, compatível com uma consciência que não quer mais viver no automático. Esse é o objetivo final. Não acumular símbolos, mas reorganizar o ser. Não buscar poder externo, mas soberania interna. Quando a mente é reorganizada pela metamatemática e o coração é alinhado pelo metapsiquismo, a supraconsciência deixa de ser conceito e passa a ser experiência viva. Esse é o ponto onde o conhecimento deixa de ser teoria e se torna transformação real. 2026 se apresenta como um marco. Na numerologia, ele se expressa como o número 10, símbolo da totalidade, da conclusão de um ciclo e do início de outro em nível superior. O 10 representa os 10 frutos da árvore da vida, a integração plena entre matéria, mente e consciência. Não é um número de passagem comum. É um número de ativação. É exatamente nesse ponto que o conhecimento de Enoque retorna com força. Não como profecia distante, mas como instrução viva.
Enoque nos entrega chaves para a reestruturação do Merkaba, preparando o ser humano para atravessar um tempo em que a realidade deixa de ser apenas física e passa a ser consciencial. Aqui nasce algo que vai além da física quântica. Aqui começa a física da consciência. Metatron não surge como salvador externo. Surge como função compreendida. Pela primeira vez, a humanidade começa a entender a arquitetura que sustenta a realidade, a mente e o tempo. Esse entendimento ativa a inteligência natural. Não uma inteligência aprendida, mas lembrada. Não imposta, mas despertada. Enquanto isso, a Matrix organiza outro caminho. A inteligência artificial avança para comandar algoritmos, comportamentos e decisões daqueles que não compreenderem o que está em jogo. Não por maldade, mas por ausência de consciência. Quem não governa o próprio campo passa a ser governado por sistemas externos. Mas existe saída. Existe escolha. Se você quer sair da Matrix, se você quer caminhar em busca da verdade para que justiça, liberdade e paz sejam reais na sua vida, é preciso coragem. E esta é a grande revelação de Enoque para a humanidade. Coragem não é confronto. Coragem é atravessar o desconhecido com consciência desperta. Coragem é não delegar a própria soberania. Coragem é assumir o comando do próprio Merkaba. 2026 não é um ano comum. É o ano da transformação. O ano em que muitos continuarão repetindo ciclos e outros darão salto. Não haverá meio termo. Haverá consciência ou submissão. Clareza ou ruído. Presença ou automatismo. Nós, da Metacosmo, assumimos um compromisso. Trabalhar incessantemente pela construção de um mundo bem melhor. Um mundo onde o ser humano volte a ser o centro consciente da própria existência. Para isso, este conhecimento não pode ficar restrito. Ele precisa circular. Precisa tocar. Precisa despertar. O que está sendo compartilhado aqui não é informação. É ativação. Algo que não se entende apenas com a mente, mas que se sente no fundo do ser. Algo que marca, que reorganiza, que permanece. Se algo dentro de você vibra ao ouvir isso, não é coincidência. É memória despertando. É o chamado do que você sempre foi além do medo, além do tempo, além da Matrix. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.